Capítulo 21 do livro Renovando Atitudes, Preceptor de Almas. Preceptor de Almas é um título muito bonito. E ele inicia com uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 4, em que é dito: mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Sem dúvida alguma. Nos lembrando que o Cristo é o espírito puro que veio ao nosso planeta. Não temos notícias de um outro espírito de tamanha grandeza, um espírito crístico, ou seja, um espírito tão evoluído que tem a condição de co-criar um planeta. A espiritualidade, até onde eu sei, não nos trouxe informações de um outro espírito crístico que tivesse vindo até nós. E, sem dúvida, somente uma questão aqui, que é colocada por Kardec, veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda. E aqui nós precisamos ficar atentos, queridos, porque nem todas as profecias que dizem que se referem a Jesus, se referem a Jesus. Então, existem, obviamente, todos os profetas do Antigo Testamento, vários profetas do Antigo Testamento profetizaram a vinda, sim, de um Messias, mas nem todas. Nós vamos ver, às vezes, discursos de legitimidade equivocados por parte de todas as tradições cristãs, inclusive dentro do Espiritismo, dizendo que, por exemplo, esta ou aquela profecia se refere a Jesus. Quando nós vamos, então, fazer um estudo mais apurado da profecia, pelo estudo da crítica textual do Antigo Testamento, nós vemos que não, a profecia não se refere a Jesus, mas sem dúvida existem múltiplas profecias se referindo ao Cristo. Hamed então inicia nos dizendo: ele andou pelos caminhos terrenos, desprovido de qualquer apego, consideração ou aplausos. Ensinou a excelência da mensagem do amor em sua grandeza superlativa. E, ao mesmo tempo, percorreu os caminhos desacompanhado de seus pais ou parentes, solicitando, todavia, a presença espontânea de amigos amorosos que lhes absorveram as lições inesquecíveis. Sem dúvida. Vamos ver que, quando nós vamos estudar a vida de Jesus, nós vamos ver que muitas pessoas o seguiam, mas é um equívoco pensar que as pessoas seguiam Jesus por causa do seu ensino moral. Queridos, não era. Não era. Isso não somente é teologicamente comprovado, como quando nós vamos estudar as obras que tratam da vida de Jesus presentes dentro do Espiritismo, que nos trouxeram através de Emmanuel, de Humberto de Campos, de Neio Lúcio, de Amélia Rodrigues, de Vitor Hugo. Nós vamos ver que as pessoas seguiam o Cristo muito mais em busca do sobrenatural, das curas que ele realizava, do que verdadeiramente em busca dos seus ensinos morais. É lamentável, sim, mas é verdade. Quando nós vamos estudar mais a fundo, por exemplo, Jesus no Lar, Boa Nova, no Roteiro de Jesus, Primícias do Reino, a gente vai ver que tem diversos casos em que as pessoas só vão até ele para serem curadas e nem nada, nem tchum, vão embora, nem agradecem, não querem saber de nada. Então, muitas vezes ocorria isso sim. E muitas vezes também nós vamos ver que às vezes o discurso do Cristo sobre a transformação moral era de tal forma forte. Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 66. Está escrito lá que depois de alguns discursos que ele fazia, e desde então muitos de seus discípulos deixaram de o seguir. Está lá no Novo Testamento, nos mostrando que não era assim como a gente pensa, né? Depois, somente depois. Por que isso, queridos? Porque aquele povo era bárbaro, né? Porque aquele povo ainda era muito bárbaro. Eles estavam muito em busca, sim, das facilidades da vida, do sobrenatural, do espetacular. Como foi que no século XIX surgiu o Espiritismo? Foi através de médiuns se reunindo? Não, foi através das mesas girantes. O sobrenatural, o espetacular. Por isso, inclusive,
que na terça-feira, na nossa live do Evangelho no Lar, eu comentei sobre isso, que definitivamente não é minha proposta, quando terminar um culto do Evangelho no Lar, haver uma mensagem psicofônica, ou seja, uma mensagem mediúnica, um espírito falando através de mim, a despeito de algumas vezes já haverem dito, mas definitivamente não é. Porque a proposta não é atrair as pessoas que estão em busca do sobrenatural, do místico, do maravilhoso, não. A proposta é de transformação pessoal. Então, Jesus ele era seguido sim por muitas pessoas, mas a maioria dos que o seguiam era em busca de favor. As pessoas iam até Jesus em busca de favor. Cura isso, cura aquilo, faz isso, faz aquilo. E Jesus incansavelmente ajudava todas essas pessoas. E é claro que os espíritos um pouco mais maduros, estes seguiam ao Cristo pelo seu ensino moral, sem sombra de dúvida. Mais abaixo, Hamed nos diz: ele afirmava que todos deveriam ser vistos como possíveis irmãos ou amigos, porque sabia que todos em potencial são pais, filhos, cônjuges ou irmãos, pois é da lei universal a reencarnação e a caminhada a um só pastor e a um só rebanho. A live que nós fizemos ontem uma live sobre relações familiares. Eu estarei postando aqui porque muitas pessoas me pediram. Eu soube que tiveram pessoas que não conseguiram adentrar. Queridos, eu não sei. Lá no centro tinha o Facebook do centro. Eu não sei se tinha o sinal do YouTube do centro, mas tinha o Facebook, tinha o YouTube. O meu Facebook ele não aceita mais ninguém. Ele já tem uma capacidade de amigos que você pode aceitar no Facebook, e o meu Facebook não aceita mais ninguém. Mas você pode seguir o Jack, mas ainda assim não daria certo. Por quê? Não foi pelo meu Facebook, foi pelo Facebook do Centro Espírita ou pelo YouTube do Centro, eu realmente não sei. Eles somente me mandam um link e eu entro, né? Então, tanto que pessoas disseram, cadê o link? Não estou conseguindo entrar, e outras pessoas falaram, nossa, que palestra bacana. Então, desculpem se eu não entendo dessas coisas, peço perdão, mas a palestra foi bem interessante, tiveram algumas perguntas muito boas, e eu estarei postando aqui, quem quiser entender um pouco mais sobre relações familiares, assim que eu tiver, eu já pedi há pouco, acabei de pedir para o pessoal lá do centro, eles me passam e vamos ver se amanhã, sábado, domingo, eu estou postando aqui, ok? E aqui então ele vai falar que uma só família. E aí é óbvio que nós temos que ir lá em Mateus capítulo 12, versículos 46 a 50, em que Jesus está realizando curas para variar, e chegam até o Cristo e lhe dão um recado. Sua mãe, suas irmãs e seus irmãos estão lá fora. E ele olha ao redor e fala, todo aquele que faz a vontade de meu Pai, essa é minha irmã, e meu irmão, e minha mãe. Jack, Jesus tinha irmãos, tinha irmãs. Vou dar spoiler? Não, spoiler não. Vá lá no canal do YouTube, Jack Darsa, playlist Jack Darsa Cristianismo. Uma das palestras, são 8 só palestras, acho que tem lá. Uma das palestras é sobre a família de Jesus, os irmãos de Jesus. Não, enfim, Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 55. José, Judas, Simão e Tiago e suas irmãs. 6 irmãos. José, Judas, Simão, Tiago e suas irmãs, portanto, no mínimo 2. Portanto, no mínimo 6 irmãos. Nossa, mas ele tinha irmão ou não? Vai lá, deixa de ser preguiçoso, vai assistir a palestra. Ai, Jack, 50 minutos de palestra, que coisa mais chata. Mas você quer saber ou não quer? Não, só responde. Ô, gente, vamos aprender um pouquinho mais. Vamos nos mover pela curiosidade. Ali eu falo coisas muito legais, falo sobre os evangelhos apócrifos, sobre José. É bem bacana. Dá uma olhadinha lá depois. Então, e depois aqui no final vai dizer, é da lei universal a reencarnação. E aí é uma questão que a gente precisa entender, queridos. Aquele que hoje é seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, não é, está. Está seu pai, está sua mãe, está seu filho, está sua filha. Numa próxima vida, pode ser que você venha como pai ou como filho. Entende que isso é dinâmico. Nós precisamos entender isso. É por isso que Joana tenta sempre nos falar sobre o amor. Vamos supor que, não, eu tenho o amor da minha vida. Ele, ela é o amor da minha vida. Nossa, que bacana. E por isso você acha que nas suas próximas reencarnações, ele, ela vai estar sempre vindo colado com você?
desculpa, só que não. Hashtag pronto, falei. Não fica triste, calma, não fica triste, não fica triste. Pode ser que ele e ela venham como seu pai, como sua mãe, seu irmão, sua irmã. Entende? Filho, filha. Essa é a questão. Por isso que Joana ela tenta nos mostrar esse amor universal. Porque hoje você encontrou o homem da sua vida, a mulher da sua vida, mas nessa vida. Pode ser que não, você esteja agora, quem foi numa outra vida, sei lá, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, sua irmã, seu irmão. Entendem? Por isso que Jesus sempre está tentando ampliar esse conceito de família. E aqui no final ele faz uma referência. A caminhada a um só pastor e a um só rebanho. E a um só rebanho. Evangelho segundo João, capítulo 10, versículos 11, 14 e 16. Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E pelas minhas ovelhas eu sou conhecido. Ainda existem outras ovelhas que estão fora desse aprisco, mas eu hei de resgatá-las a todas. Então, Jesus ele vai se colocar, é uma das 15 vezes. São 15, se eu não me engano, no Evangelho segundo João, são 15 colocações que Jesus fala, eu sou. Faz referência, eu já falei sobre isso em outro vídeo também, não vou falar aqui. E essa é uma das referências, que ele fala, eu sou o bom pastor. Né? Então, ele é o bom pastor, ele é o pastor que dá vida pelas ovelhas, que socorre, que conduz, que resgata, que protege. Faz essa colocação. Hamed continua. Livre de tudo e de todos, sabia a estrada a ser percorrida, pois estava seguro em si mesmo. E desta forma, fez sua trajetória livre de convenções e padrões pré-estabelecidos, não aceitando preconceitos de qualquer matiz. Definitivamente, se tinha uma coisa que Jesus não era. Não. Era. O que eu estava falando? Era que ele não tinha preconceito. Se tinha uma coisa que Jesus definitivamente não tinha, era preconceito. Ele andava com os excluídos da sociedade, eles andavam com os mais pobres, os mais miseráveis, ele andava com as mulheres, ele andava com as crianças, ele andava com ex-prostitutas, como o caso, por exemplo, de Maria Madalena, Maria de Magdala. Vá lá também no Jack Das Cristianismo, tem uma palestra só sobre Maria de Magdala. Então ele andava com essas pessoas, com pescadores, pessoas extremamente humildes. Então definitivamente ele não tinha preconceito de espécie alguma. Ele buscava somente mostrar o bem, fazer o bem e de uma forma, ao mesmo tempo firme, mas amorosa, combater o mal. Às vezes a gente quer combater o mal, queridos, a ferro e fogo. E não é para ser assim. Não. É com leveza. É com leveza, é com amorosidade, queridos. Estamos na transição planetária, não existe mais tempo para violência, queridos. Não tem mais espaço para isso no nosso planeta. Então vamos levar luz onde existe sombra. Porque se eu resolvo combater a sombra com as mesmas armas, eu estou igualmente descendo até a sombra. Não vamos nos esquecer disso. Hamed continua. Vejam que Hamed só está falando de Jesus, né? Este preceptor de almas. Criatura magnífica, retinha em sua mente poderes que podia manipular desde a intimidade da matéria até as essências mais sutis da alma humana. Jesus, ele emanava isso, não é? Ele curava não somente pelo toque, não somente pela fala, não somente pela visão, né? Vamos ver o famoso caso da mulher hemorroísa, já contei a história aqui, em que ela tocando nas vestes de Jesus, ela conseguiu retirar dele a energia necessária. A energia necessária, eu esqueci a palavra, para promover em si uma autocura. Autocura. A mulher hemorroísa foi a única cura registrada no Novo Testamento que Jesus não teve participação, porque ele não curou pela ação da vontade dele. Foi a mulher hemorroísa que, pela força da sua própria vontade, ela se curou. Vamos ver onde está isso? Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 34. Marcos 5, 25 a 34. Se eu não me engano, é isso. O nome dela é Verônica, já narramos aqui. Existe a história dela no livro Primícias do Reino.
Vamos ver se é 5, 25, 34. Sim, exatamente. Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 34, tem essa passagem. E nós vamos ver então que ele, no entanto, ele curava muitas pessoas. Ele tinha a capacidade de curar o cego de nascença. Evangelho segundo João, capítulo 9, versículo 1. Ele tinha a capacidade de curar leprosos. Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, versículos 1 a 4. Ele tinha a capacidade de curar a distância. Simples assim, Mateus capítulo 8, versículos 5 a 13, a famosa passagem do servo do centurião. Senhor, não sou digno de que entres debaixo de meu telhado, mas dize somente uma palavra e meu criado irá sarar. Então Jesus, à distância da casa do centurião, pela palavra, ele cura o servo. Então vamos ver que Jesus, ele tem a capacidade de curar pessoas de nascença, curar leprosos, curar as pessoas retirarem deles as energias necessárias, como o caso da mulher hemorroísa. Temos o caso do menino epilético, Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 21. Então, ele tinha essa capacidade de manipular a matéria de uma forma que nós ainda não conhecemos e, portanto, nós damos o nome de milagres. Então, se você quiser dar o nome de milagre ao que você não entende, mas aconteceu, pronto, Jesus fez milagres. Agora, talvez você possa dizer, não, Jesus operou substâncias químicas de uma forma física, de uma forma manipulou os elementos de uma forma que eu ainda não entendo, mas não é milagre. E definitivamente não é milagre. Se eu chegasse se nós chegássemos lá na idade do tempo de Jesus, tirássemos uma foto de uma pessoa pelo celular e mostrássemos a foto, para ela seria um milagre. E não é. É somente desconhecimento no caso da tecnologia. E aí fica a grande pergunta, não é, queridos? Mas se Jesus tinha essa capacidade toda, por que ele não se autocurou na cruz? Muitas pessoas me perguntam isso. Espera aí, por que ele não se curou? Por que ele, quando ele se retirou da cruz, ele não ou mesmo enquanto ele estava na cruz, por que ele não promoveu a sua autocura? Vocês querem minha opinião mesmo? De verdade? Estão prontos para ouvir? Eu acho que Jesus queria ir embora. Eu acho que Jesus queria ir embora. Um mundo muito violento para ele. Definitivamente, nós sequer conseguimos vislumbrar o que é ser um espírito puro e fazer moradia em um mundo divino ou celeste, que é exatamente a quinta categoria de mundo, o mundo em que Jesus habita. Então eu acho que Jesus deve ter pensado assim, nossa, vai ser difícil esse trem aqui. Mas talvez ele tenha pensado assim, não, vamos ver assim, do momento que eu chegar em Pilatos até me devolverem para Herodes, quando efetivamente vai começar as dores físicas, ele deve ter pensado, olha, vai ser umas 10 horas da manhã. Porque primeiro ele foi para os doutores do templo de Jerusalém, primeiro julgamento. Os doutores do templo levaram Jesus para Herodes, para Pôncio Pilatos, segundo julgamento. Pôncio Pilatos mandou Jesus para Herodes, terceiro julgamento, que é lá então que coloca a cruz, a coroa de espinhos em Jesus. Terceiro julgamento. Ele volta para Pilatos. Então, o primeiro momento realmente da dor física é com Herodes, a coroa de espinhos, depois com Pilatos, toda a flagelação e finalmente então a crucificação. Eu penso que talvez o Cristo tenha pensado, minha missão aqui terminou, né? Eu quero voltar para casa. E talvez ele tenha se dado conta que ele precisaria passar por aquilo para dar o seu testemunho final de humildade, Ele precisaria passar pelo testemunho final do perdão. Ou seja, ele precisaria exemplificar o que ele sempre falou. Perdoa o seu próximo, não é? Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versículo 34, Jesus está na cruz, restando poucos momentos para o seu desencarne, e ele diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então eu acho que o momento supremo da vida de Jesus foi exatamente a exemplificação do perdão, da humildade, porque ele podia ter feito algo
porque ele manipulava a matéria, mas ele não fez. É nesse momento que Jesus mostrou toda a sua grandeza, sem dúvida. E eu acho que ele estava com saudade de casa. Outras pessoas sentem, imagina Jesus. Hamed continua. Olha o que Hamed vai dizer agora. Aparentemente fracassado na cruz, mostrou-nos futuramente que venceu o mundo em todos os aspectos. Sem dúvida. Ele é crucificado no meio de 2 ladrões e naquele primeiro momento todas as pessoas pensaram, ok, nós estávamos enganados, estávamos seguindo a pessoa errada. Até que 3 dias depois, mas não são 3 dias na verdade, porque ele morre às 3 horas da tarde de uma sexta-feira. E ele reaparece ressuscitado, ou seja, materializado no Espírito, no domingo, perto de 8 horas da manhã. Então, na verdade, não são 3 dias. É que todo mundo fala 3 dias depois. Não, desculpe, querido, não são 3 dias. 3 dias são 72 horas. E não. Se a gente for pensar 3 horas da tarde de sexta para 3 horas da tarde de domingo, 24 horas. 3 horas da tarde de domingo para 3 horas da manhã são mais 12 horas. Então, 24, 36 horas. 36 horas. 3 horas da manhã até 8, mais 5 horas, 36, 41 horas depois. Então, sequer 2 dias, mas as pessoas falam porque ele morre na sexta e aparece ressuscitado, ou seja, materializado em espírito no domingo. Mas, na verdade, contando em horas, não foi tanto tempo assim. E ele, logo quando aparece ressuscitado, ou seja, materializado em espírito, também tem na playlist Jack Darcy Cristianismo o Corpo de Jesus, ou um título parecido com isso. Não me faça perguntas difíceis, mas está ali. São 8 palestras só, busque. Ali eu estou falando sobre o Sermão do Monte, sobre Pedro, sobre Paulo, sobre Judas, sobre Maria de Magdala, sobre os irmãos de Jesus, sobre o Corpo de Jesus e sobre o Espírito Verdade. Se eu não me engano, são essas 8 palestras que tem lá. E é uma das 3 finais, falando sobre o corpo de Jesus. Eu falo como era o corpo de Jesus enquanto ele estava vivo, as hipóteses do que ocorreu com o corpo de Jesus para ter desaparecido do sepulcro e, igualmente, como é a sua aparição materializada. O que é isso? Então, lembrando, queridos, eu não respondo a YouTube, ok? Então, se você tiver alguma dúvida, me mande no direct. Faz muito tempo. Eu simplesmente posto as coisas no YouTube. Não é que eu não queira ir lá olhar para responder as pessoas, dar like. Não, é que eu não tenho mais tempo. Então, peço perdão, ok? Desculpem. Jesus podia ver com absoluta facilidade por trás das cortinas do teatro da vida humana e tinha a nítida percepção das intenções mais secretas. Os seres humanos, para Jesus, eram verdadeiros livros abertos. Seu olhar penetrava no âmago das almas e ele conseguia alcançar seus pontos fracos. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Nós vamos ver que, a despeito de tudo isso, vamos ver que Jesus ele respeitava muito o movimento do outro, né? Algumas vezes as pessoas chegavam até Jesus e Jesus perguntava: o que queres que eu te faça? Que eu fique limpo? Que eu seja curado? Que eu veja? Né? Então ele perguntava para as pessoas. Quando ele vai ser julgado por Pilatos, ele não utiliza nada. Imagina se ele não poderia utilizar a sua própria força magnética para dominar toda aquela multidão ali e fazer valer a sua vontade. Só tem uma questão. Se ele fizesse isso, queridos, ele não estaria respeitando o livre-arbítrio humano. E aí, então ele seria muito fácil, porque ele exerceria o seu poder. Nesse caso, ele exerce o poder dele em tantas outras vezes, e quando ele poderia fazer em defesa própria, ele não faz. Aí que ele está mostrando a sua grandeza. Hamed continua. Não sufocava com a força de sua personalidade aqueles que o procuravam, mas sim afirmava: tudo depende de ti, ou mesmo a tua fé te curou. Em outras ocasiões, despertando-os para agirem, dizia: vai, não peques mais. Sem dúvida. No caso da mulher hemorroísa, por exemplo, grande é a tua fé te curou. No caso da mulher adúltera, que seria apedrejada, vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ele geralmente falava uma dessas duas coisas. Tua fé te curou, ou vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então ele fazia questão de terminar o processo de cura
dando um aviso final, um aconselhamento final, né? Então, sempre era importante. Vai e não peques mais, convidando-os para uma vida autêntica e oferecendo apoio e incentivo para construírem a casa sobre a rocha. A casa sobre a rocha. Nós vamos ver, por exemplo, convidando-os para uma vida autêntica e oferecendo apoio e incentivo para construir a casa sobre a rocha. Uma das coisas mais difíceis que nós temos a fazer na nossa existência, queridos, é exatamente construir a casa sobre a rocha. Das aproximadamente 40 parábolas de Jesus, eu já falei sobre isso, há muitas discussões teológicas sobre quantas parábolas efetivamente existem, porque alguns dizem que algumas histórias não são parábolas, são profecias. Então, independente disso, construir a casa sobre a rocha, é a primeira parábola do Novo Testamento. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Exatamente a parábola final. Ele termina o Sermão do Monte com uma parábola. A parábola do homem prudente. Então ele diz: todo aquele, pois, que ouve a minha voz e a pratica, e ele inicia a parábola, é semelhante ao homem prudente, que ergueu a sua casa sobre a rocha, e desceram as chuvas, sopraram os ventos, correram os rios, e firme ela ficou. Todo aquele, porém, que ouve a minha palavra e não a cumpre, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. E desceram as chuvas, sopraram os ventos, correram os rios, e grande foi a sua ruína. E eu tenho certeza que talvez alguém esteja aqui agora falando assim: Jack, eu acho que metade da minha casa está na terra, mas metade está na rocha, mas eu acho que metade está meio na terra ainda. Metade está meio afundando. Está dando umas rachaduras aqui. Normal, queridos. Isso acontece, né? Somos seres humanos. Mas, vigilância. Vamos estar mais vigilantes, queridos. Vamos estar mais vigilantes. Nós vamos ver, por exemplo, que muitas das curas que Jesus realizou, as pessoas não se aproveitaram delas. Vamos ver a famosa passagem do homem paralítico que foi levado até Jesus em uma maca que ele desce pelo teto da casa de Pedro. Eu não lembro agora onde está essa passagem no Novo Testamento, mas a maioria das pessoas conhecem. Tá uma multidão ali, então abriram o telhado e desceram esse paralítico na cama dele, desceram por cordas até Jesus e Jesus o curou. E termina o dia então, e isso está no Novo Testamento, até aí. Só que depois, no roteiro de Jesus, através da psicografia de Chico, pelo nosso querido Humberto de Campos, vai nos contar toda essa história. Quando termina o dia, então, Pedro vai encontrar Jesus na beira do lago. E Pedro vê Jesus chorando. E ele fala: nossa, você está chorando de alegria, não é? Porque foram tantas as curas. Aí Jesus olhou assim para Jesus e falou: você não sabe de nada mesmo, né? E Jesus falou: não, Pedro, não. E aí, naquele momento, Jesus vai dizer então que aquele homem que ele tinha curado, aquele paralítico, ele estava no bar, se embriagando em meio a orgias. Então, Jesus, ele se lamenta sobre isso, porque ele, com a proposta, não era de curar o físico, era da transformação espiritual. E mesmo para Jesus, vamos ver que nesse momento, aquele homem ainda não estava preparado. Então, para nós termos só uma ideia que, às vezes, a nossa casa ela está um pouco sobre a rocha e um pouco sobre a areia. Começa a olhar para a tua casa, a casa da tua vida, você, a tua parte moral, espiritual. Começa a verificar qual a parte da tua existência que ela necessita de uma reforma. Quem sabe botar um alicerce melhor, botar umas vigas ali embaixo para dar uma maior sustentação. Se não tiver rocha e você está vendo que a casa está afundando na areia, bota umas vigas. Sustente a casa da tua vida. Entenda que quanto mais forte for esse alicerce, mais você pode se erguer. A nossa vida, se eu não me engano, foi hoje ou ontem que eu falei isso nos videozinhos de 1 minuto. Eu nunca sei. Eu acho que foi no de hoje, né? Eu acho que foi no de hoje.
Às vezes nós nos preocupamos demais com as coisas que não têm tanta importância. E nós precisamos nos perguntar o que na nossa vida é mais importante, o que é prioridade na nossa vida. Então veja, como eu sempre digo, não que as questões materiais, queridos, não sejam importantes, elas são sim. Óbvio que elas são importantes. Como é bom você ter coisas boas, ir no restaurante que você queira, comprar aquela roupa que é cara e que você gostaria, sei lá, fazer a viagem, uma viagem, comprar um carro, claro, morar bem. Isso não tem nada de errado nisso, não tem nada de errado. O problema é quando a razão da sua existência se torna a busca pelos bens materiais. Aí existe um equívoco. Aí você se perdeu. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 21, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aí sim, aí você se perdeu. É um grande equívoco e você corre o risco, inclusive, de perder a sua reencarnação. Por quê? Você tinha uma meta que era para cá e você foi para lá, se perdeu. Adivinha só o que acontece? Tem que refazer tudo de novo. Mas Jack, é sério isso? É. Simples assim. Querido, se isso não fosse verdade, a gente não estaria aqui, pleno século XXI, numa quinta-feira à noite, falando sobre Jesus. Todos nós aqui reunidos. Tudo junto e misturado. Somos nós, queridos, somos nós. Tantas vidas que todos nós desperdiçamos, ou quem sabe não, mas tantas vidas que nós estivemos vindo buscando a nossa melhoria pessoal. E aqui então, hoje nós estamos nos encontrando finalmente, espíritas, espiritualistas, seja de que religião for, porque Deus é amor. Quando Jesus vai dizer no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 6, um outro eu, um dos outros eu sou de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitas pessoas equivocadamente entenderam que quando Jesus falava isso, ele quer dizer que o único caminho que conduz a Deus, ao Pai, ao céu, é o cristianismo. Não, você entendeu errado os ensinos de Jesus. Quando ele quer dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele quer dizer que todo aquele que ouve a palavra dele cumpre o que ele fala. O que é cumprir o que Jesus fala? É a lei de amor, de bondade, de caridade, de tolerância, de perdão, de não julgar. Entendem? Essa é a questão. Então, rapidamente, vamos ver se a gente consegue se lembrar de todas as passagens. Aqui ele fala, eu sou. João 4,26, a primeira vez que ele fala com a mulher samaritana no poço de Jacó, eu sou o Messias, ele fala. Depois, 6,35, eu sou o pão da vida. 6,38, ele repete, eu sou o pão da vida. 8,12, eu sou a luz do mundo. 8,58, antes que Abraão fosse, eu sou. 10:11, eu sou o bom pastor. 10:14, eu sou o bom pastor. 10:30, eu e o Pai somos um. 11:35, eu sou a ressurreição e a vida. 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. 15:1 e 15:5, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. E vamos ver se tem mais um. Eu falei que eram, deixa eu ver, falei 12. Deixa eu ver se tem mais um. Deixa eu tentar lembrar aqui. Eu acho que são esses só. Pão da vida, o caminho, a verdade e a vida. Antes que Abraão fosse, eu sou. Não, acho que tem mais um, gente, que eu não estou lembrando agora. 8:12, eu sou a luz do mundo. Bom, daqui a pouco eu lembro. Enfim, essas são as passagens do Evangelho segundo João que ele diz eu sou, ou faz referência, né? É a tentativa que João faz de divinizar Jesus. Enfim. E então, vamos terminando aqui. Preceptor das almas, levou-nos à reflexão íntima, ou melhor, à interiorização de nós mesmos, quando assegurou: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Na verdade, isso é uma referência ao Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 11, mas antes disso ele vai dizer: eu e o Pai somos um, que é exatamente lá em João, capítulo 10, versículo 30. Aqui ele vai falar: eu estou no Pai, o Pai está em mim, exatamente quando Tomé vai perguntar como é que eles vão ver Deus. E aí Jesus vai falar: eu estive com vocês esse tempo todo, porque Deus está em mim, eu estou em Deus e Deus está em mim. Ele não está dizendo que ele é Deus, ele está dizendo que Deus está nele. É uma questão bem diferente. Finalmente, então, Hamed termina dizendo: sigamos Jesus. Ele é a luz do mundo, o sol fulgurante que aquece as almas do frio interior, da desilusão e da desesperança. Busquemos Jesus agora e sempre,
porque só assim estaremos caminhando ao encontro da paz tão almejada. Queridos, é exatamente isso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Caminhar com Jesus, queridos, é o que nos dá segurança. Caminhar com Cristo é o que faz com que a gente possa saber por nós mesmos qual o caminho que nós devemos tomar. Às vezes nós temos dúvidas. Eu tenho esse caminho, eu tenho aquele. Pense. É difícil falar assim, o que Jesus faria no meu lugar? Mas Jesus é um espírito puro, né? Mas pense o que a tua alma te diz. Aprende a ouvir a voz da tua alma. Aprende a ouvir a voz do teu anjo da guarda. Aprenda a fazer isso. Jack, como eu faço? O melhor momento, queridos, para nós ouvirmos ao nosso anjo da guarda é a noite antes de dormir. Sem dúvida alguma. Jack, tá. Então deixa eu entender. Entre uma mensagem e outra eu vou conversando com ele. Nossa, você não sabe o que aconteceu. Não, deixa eu responder aqui. Não vai dar certo. Desculpa. Não vai dar certo. Jack, eu acabei de ver Jogos Mortais. E agora eu posso conversar com ele? Não. Seu mentor vazou faz tempo, porque ele tem coisa mais importante do que fazer, do que ficar vendo Jogos Mortais. Vamos combinar, né? Ninguém merece. Não é isso, né? Você tem que dar... Dá para dar uma elevadinha no padrão vibratório? Tá difícil assim? Mas a sua vida tá fácil? Se a sua vida não tá fácil, por que você não busca ajuda? Já viu como nós seres humanos somos paradoxais? A gente quer ajuda, mas a gente não faz nada. Não, Jack, eu faço prece. Não, você não entendeu. Não é isso. Na hora de dormir, você se colocar num padrão vibratório espiritual condizente. Então vamos supor, o seu dia é corrido, é agitado e tal. Aí quando você vai dormir, respira. Respira. Aquieta a tua alma. Se acalma. Aprenda a serenar a sua alma sem necessidade de remédios. Depende de você reconfigurar o teu sistema nervoso central. Obviamente não estamos falando para deixar de tomar remédio para os ansiosos aqui. Não. Porque chega a um tal ponto que necessitamos muitas vezes da química. Mas antes da química vem a homeopatia. Antes da homeopatia vem a conscientização. Então não vamos esperar adentrarmos um estado de ansiedade, queridos, para pedirmos ajuda. Eu vejo pessoas perdidas. Eu vejo pessoas sem saber para onde ir. Eu vejo pessoas sofrendo por causas desnecessárias. Eu vejo pessoas sem fé, sem rumo, sem porquê, sem motivo de existir. E está tudo ao nosso alcance. Então, na hora de dormir, deixa o celular um pouco de lado. Repassa a resposta da questão 919A de O Livro dos Espíritos. Repassa mentalmente o teu dia como foi. Eu faço isso diariamente. Há anos eu faço isso. Toda noite eu sento, converso com os amigos, eu falo, conto para eles como foi meu dia. Não que meu anjo da guarda não saiba, mas eu conto, né? Eu conto para ele como foi meu dia. E às vezes eu termino meu dia falando assim, poxa, hoje valeu a pena. Tem dias que não são tão bons quanto eu gostaria. Por quê? Qual a parte que sou humano igual a todos? Às vezes a gente termina o dia e pensa assim, poxa, hoje eu dei uma vacilada. Hoje eu podia ter agido diferente, hoje podia ter sido melhor. Hoje eu não estava tão vigilante. Como a gente iniciou aqui na live, né? Às vezes você termina o dia um pouco mais carente. Às vezes você termina o dia pensando assim, hoje de 0 a 10 eu teria me dado uns 4,5, com muita benevolência, uns 5. Tem outros dias que você termina o dia falando assim, nossa, hoje foi top. Hoje eu me daria uns 9, 9,5 de boa. É isso.
Entende? Quando a gente começa a adentrar esse processo, a gente vai atraindo cada vez mais à noite o nosso anjo da guarda mais próximo da gente. E a gente começa a conversar. Jack, mas eu não estou vendo. Não tem problema, ele está ali. Por favor, entenda. Quando você cria esse costume de toda noite ao se deitar conversar com o seu anjo da guarda, por favor, entenda. Ele vai estar ali te ouvindo. E aí, se você consegue serenar a tua alma, aquietar a sua mente, seu coração, e você dorme nesse estado, puxa, olha como você fica mais fácil de ser acessado. Mas já aqui nos dias, como você falou, que você termina o dia assim, e tipo, nossa, hoje eu teria me dado os 4.005, não tem problema. Igualmente fala assim, amanhã é um novo dia. Quando acontece isso na minha vida, eu tenho um quadro de Jesus bem em frente à minha TV. E quando termina, eu falo assim, bom, senhor, hoje não foi como eu gostaria. Não estava vigilante o suficiente, mas amanhã será diferente. E às vezes eu noto que eu acordo após um dia desses, e aí sim, quando eu vou falar sobre trabalho no mundo espiritual, eu nem sei se eu já terminei de ler. Ah, já terminei. Quando eu vou trabalhar espiritualmente falando, e eu falo, não, hoje eu não tenho condições de fazer esse trabalho que eu geralmente faço, mas eu posso fazer outro, né? Então, é como eu sempre digo, eu posso levar o lixo para fora. Sabe assim quando a esposa pede para o esposo, ô, seu traje, você não faz nada, pelo menos leva o lixo para fora. Eu falo, eu posso fazer isso, eu levo o lixo para fora. Essa é uma metáfora, né? Me colocando à disposição para o que for, né? E às vezes eu já notei que quando eu durmo assim, eu também acordo mais pesado. Mas assim que eu acordo, eu falo, não, a única forma de melhorar é me colocando em atividade, em movimento. Aí eu já levanto, já vou tomar meu café, já gravo o vídeo. Passou 5 minutos que eu acordei, já estou pleno novamente. E aí a gente consegue terminar o dia bem. É isso. Quando a gente inicia o dia mais vigilante, mais em prece, a gente consegue passar o resto do dia nesse estado, né? Então é muito importante a gente estar atento às pequenas, estar mais perceptivo, mais receptivo às percepções. O que é isso? Comece a prestar mais atenção. Se às vezes você, do nada, você tem um pensamento esquisito, uma sensação, uma emoção, um sentimento, mas espera aí, será que isso é seu? Ou será que não é? Lembrando que todos nós sofremos influência da espiritualidade. Resposta da questão 459 e 525 do Livro dos Espíritos. Se todos nós sofremos influência dos espíritos, pode ser que nem sempre seja uma influência boa. E então, nesses momentos, o que eu faço, Jack? Prece. Procura não dar importância demais a isso. Se você nota que tem alguma coisa... O problema é que às vezes as pessoas, quando você joga energia demais naquilo, você está alimentando aquela situação. Você simplesmente deixa passar. Muitas vezes, espíritos, eles adentram no meu carro, no meio do caminho, do nada. E eu finjo que eu não vejo, eu finjo que está tudo bem, eu não peço para que se retire, algumas vezes eu converso. Às vezes, é só você não demandar energia. Às vezes eu vejo assim um irmão um pouco mais pesado se aproximando, querendo causar algum mal. E eu simplesmente, às vezes eu converso, às vezes não. Eu não dou energia, eu não dou importância. Eu vejo que ele está ali e eu penso assim, bom, ok, bora para a live comigo. Simples assim, né? E são todos muito bem-vindos. Estejamos atentos, queridos. Façamos preces. Vamos ter mais... Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, tem 10, onde será dito que todas as suas atividades do dia, faça uma prece antes. Faça uma prece antes de sair para o trabalho. Faça uma prece quando chegar no trabalho. Faça uma prece quando sair. Nossa, Jack, vou passar o dia rezando? Não, mas você ouviu eu dizendo isso? Não. Mas coloque-se mais em contato com a espiritualidade. Às vezes as pessoas pensam que tem que rezar um terço inteiro, um rosário. Desculpa, eu não sei o nome, então eu peço perdão pela minha ignorância. Não é isso. Não é isso. É só criar o link. Com a prece você cria esse link, esse vínculo, essa conexão. E fala, Pai, me ajuda no dia de hoje.
Já diz o ditado popular, para meio entendedor, para bom entendedor, meia palavra basta. E você acha que Deus não sabe? Então, faça, sempre preces. Agora que eu me dei conta, só temos 1 minuto e meio para terminarmos a nossa live, queridos. Retornaremos então às 21h05, abrindo para os comentários e retirando as dúvidas que porventura alguém tem e que eu saiba, que eu possa ajudar, não é? Aqueles que não ficarem, gratidão imensa pela presença de vocês. Amanhã, quem quiser, estaremos às 20 horas no Amor e Sexualidade, estudo de Joana. Sábado, 19 horas, falando sobre carências afetivas. Vamos todos juntos, queridos, fazer um Pai Nosso, visto o tempo que já está. O Jack fala demais, né? Vamos fazer um Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Em nome de Deus, nosso Pai, em teu nome, Mestre Jesus, em nome da equipe maior que coordena todos esses trabalhos e de cada microequipe espiritual em cada um dos lares aqui envolvidos, nós damos por encerrado a primeira parte